Bem-vinda a mais um episódio do Liderança de Saia, um podcast para você que é mulher, empreende ou quer empreender e está buscando informação, conteúdo, ouvir histórias de mulheres fantásticas com dicas importantíssimas para você. E se você conhece alguém que merece receber essa mensagem, encaminhe o link para essa pessoa também assistir. E não deixa de curtir, compartilhar, seguir a gente. Todo episódio, uma história legal, com muito insight, muito aprendizado, porque esse é o nosso objetivo: levar conhecimento e poder ser ponte de ajuda e de apoio para o empreendedorismo feminino crescer cada vez mais. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, que eu conheci, uma mulher fantástica, muito bonita, gente. Faço questão de dizer porque ela é muito bonita mesmo e tem uma história muito bonita para contar também, que é a Eliane Belchior. Eli, bem-vinda. Tô muito feliz, já tô te chamando de Eli, né? Já tô toda na intimidade já. Já tô em casa já. E eu tô muito feliz de estar aqui com você. Estamos de verde hoje aqui, numa sinergia. E eu quero te dar as boas-vindas. E queria que você se apresentasse para quem vai te assistir, contasse aí quem é a Eliane. Olha, gente, é mágico estar aqui, viu? A gente tá de verde, acho que tem um significado aí para tudo isso, né? Bom, eu sou Eliane Belchior. Belchior é do meu segundo casamento, mas isso daqui a pouco a gente fala. Agora eu estou empreendendo na área de... Eu não queria chamar de coach, sabe? Porque não é um coach. É uma pessoa que ajuda você a fazer o que tem que ser feito. Uma mentora. Uma mentora. Não gostei, uma mentora. Uma mentora. Isso aí. É, isso aí, tá certo. E o mentor, ele ajuda, né? Ele não vai... Eu falo que a grande diferença do mentor é que ele vai te dizer ali, olha, já fiz isso, pensa aqui e tal, mas o segredinho ali da coisa rolar é a pessoa, né? Exatamente. Muitas pessoas acham que assim, eu tô com uma mentora, ela tá me ajudando e ela vai revolucionar a minha vida. Na realidade, ela vai te dar os caminhos, ela vai te mostrar as melhores práticas, porque na realidade já passou por determinadas situações. Exatamente. O segredo da mentoria, e eu uso, claro, ferramentas de coach também, é que, imagina assim, Karen, que você quer fazer exercício. Aí você diz que quer fazer, mas não tá indo na academia, já pagou um ano. Eu sei bem que é isso, eu já paguei várias. Aí o que você faz? Você compra uma esteira, uma bicicleta e bota lá na sala da sua casa. Só que nada tá acontecendo também. Então, Sou eu dou as ferramentas, me mas mentora. a pessoa, ela precisa fazer, né? E é engraçado que a procrastinação é o desafio, porque ela sabe o que tem que fazer. Então, o mentor, ele vai falar assim, olha, experimenta aqui, mas a pessoa, ela sabe o que tem que fazer, mas ela não está fazendo. Então, o grande desafio é fazer com que lembre que ela já sabe fazer, né? Então, toma o primeiro passo, siga, olha, já fez, olha, tem isso aqui, vai ali, fazer a pessoa aparecer, né? Que muitas vezes ela não quer aparecer. É verdade. Ela não quer subir na bicicleta, ela não quer fazer esteira, tá lá coberta, tá usando de varal ali. A minha atualmente é apoio de papel, gente. Eu tirei umas caixas para arrumar e ela tá lá. Pois é. É verdade. E você falando disso, falando dessa questão, por exemplo, que você usou atividade física, muitas vezes é a questão mesmo da vergonha. Poxa, eu vou chegar lá, tem um monte de gente lá toda marombada e eu vou lá. Será que eu vou conseguir? Eu demorei para fazer atividade física porque eu tinha essa coisa, sabe? Eu vou chegar lá, vai estar todo mundo super já antenado lá com aquele monte de equipamento, né? E eu vou chegar lá, não vou saber fazer? Ou eu vou chegar lá, vai ser tipo a tiazinha que tá fazendo o negócio lá e a galera. Tudo isso é legal. É na sua cabeça, exatamente. Porque quando você chega, você vê que tem um monte de gente igual você. Tá todo mundo em busca da saúde, né? E é importante, porque às vezes a gente deixa de lado. Cada um tem seus motivos, né? Mas os nossos parece que são muito maiores, né? Então, na verdade, o meu papel é mostrar o que ela tem. Então, vou dar uma lapidada ali. Olha, você tem isso aqui, vamos começar? De pouquinho em pouquinho, mas vamos já fazer? Você já sabe fazer.
Você só precisa entender e Começa internalizar. aqui, ó. Você empurra um sofá na sua casa lá. Você tira no cantinho e põe no outro. Um pouquinho. As pessoas podem ser que não percebam, mas você sabe que você empurrou um pouquinho. Você já sabe. Então é isso, um pouquinho por vez, no seu tempo, sabe? Na sua dosagem. E é legal. E você falando disso, a gente já conversou um pouquinho antes, eu também já ouvi sua história. Isso é reflexo da sua história. Você tá nesse movimento de ajudar as pessoas a se destravar, de ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. E eu queria que você contasse um pouco disso para as pessoas. Voltando lá atrás, como é que começou a Eliane? Lá na adolescência, você pensava em, por exemplo, empreender? Você tinha esses sonhos de voar mais alto? Como é que a coisa aconteceu lá atrás que hoje você chegou aqui para estar falando da pessoa se destravar? Engraçado que assim, a gente estava conversando agora há pouco sobre menopausa. Então, eu não vou dar pistas, mas haverá sinais da minha idade. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu fui estagiária na Caixa Econômica de Osasco com 14 anos. Ai, começamos cedo. Eu também comecei a trabalhar de 14 para 15. Então, eu tinha assim na cabeça, assim, meu pai sempre trabalhou. Ele sempre saía muito cedo e chegava muito tarde. E a mãe sempre dona de casa. Tinha mais 2 irmãos, um serviu o exército, o outro estava ali, meio irmão ali e tal. E aí meu pai falou, olha, tá, saiu na TV aí um negócio de aposentadoria, que as pessoas elas vão aposentar mais tarde. Gente, isso daí há muito tempo atrás. Há mais de 40 anos atrás. Eu ouvi isso. E eu fiquei pensando, eu falei, caramba, significa que se eu trabalhar logo, eu vou poder descansar logo. Esse era o meu pensamento. Então comecei a trabalhar. E não é, né? Não é? Pois é. Agora piorou? Só pra contar, né? E aí eu fiz isso. Então, assim, com 14 anos eu já estava trabalhando. Meu primeiro salário, eu comprei um LP do RPM. Ai, Uma loja de discos, no bairro, lá perto de casa. Então, assim, eu comecei a ter aquele sentimento de independência. Que eu, com 14, já podia comprar minha mariola, que antigamente tinha o bar do Seu Manuel, que vendia óleo a granel. É da sua época isso? Nossa, esse eu não lembro. Gente, vocês estão vendo os Mariola. sinais aí, hein? Né? Que era, você ia no armazém, aí ele pegava um litro assim e fazia tipo uma manivela e colocava o óleo na garrafa. A gente comprava óleo assim. Não, eu sou da época que você ia comprar o café, punha na máquina, Isso moía também, na hora. aquele saía cheiro com gostoso. saquinho. Nossa, eu lembrei do cheiro agora. Eu ia buscar, eu lembro Nossa, disso. era isso. Então, assim, tinha o feijão a granel, a farinha a granel. Então, eu era dessa época do A gente Seu tá no Manuel. Recordar em Viver, hein? Sessão Recordar é Viver. Isso, aqueles doces suspiro que era Ai, cor-de-rosa, eu não era amo amarelo, aquilo. sabe? Então, Sorvete de Maria Mole. isso Eu amo. aí, que tinha um índio. Ó, tem. Ó, você pediu pra eu ir lá atrás, eu tô indo. Tá certa, vamos lá. E aí foi isso. Então, assim, eu podia comprar meus doces que eu gostava, que era doce de abóbora, que antes não fazia Eu mal, amo. né? Hoje já, se eu comer um daquele, eu ficar com enxaqueca 3 dias. Mas era isso. Eu tinha, assim, dentro de mim um senso de que, poxa, se eu fizer, eu tenho meu dinheirinho. E era isso que acontecia, né? Eu não tinha cabeça pra nada, eu não era instruída para empreender. Meu pai queria que a gente fosse CLT. Não tinha outra opção. Tinha muito essa cultura, né? De entrar numa Isso. empresa, se aposentar, fazer carreira. Era o que os nossos pais Isso ensinavam, né? E antigamente também eles iam na escola, eles mostravam lá um curso de... Eu lembro que eu fiz curso de Lotus 1, 2, 3, curso de Word, de Basic, de COBOL. Tudo que chegava lá na escola, Você fazia. jogava lá no helicóptero uns papéis lá, ó. Vocês estão vendo, né? E aí opa, peraí, no centro de Osasco. Aí eu ia pra lá e fazia todos esses cursos. Mas assim, eu não sabia muito bem porque eu estava fazendo, mas diziam que era bom fazer. Então, eu Mas você tinha a veia do aprendizado fazia. constante. fazia muito, assistia a Ofélia, Cozinha Maravilhosa da Ofélia. Ah, eu lembro. Então, sabia fazer torta, aí comecei a vender torta. Então, era muito... Então, você já estava dando uma empreendidinha engajada. ali. eu era engajada nisso. Eu ia estudando e tal, né? E aquela infância de periferia, né? De carrinho de rolimã, de zoar todo o seu joelho e tal. Tudo, né? Queimado, aquelas coisas, né? E aí você ficou na Caixa Econômica quanto tempo? Aí eu fiquei na Caixa Econômica por 2 anos. Tá. Mas eu percebi, assim, que era
muito operacional e eu me sentia pressionada. Eram 6 horas por dia, tinha 15 minutos para comer, eu achava um absurdo. Verdade. E eu, puxa vida, aí a pessoa me chamou um dia e falou: se você quiser é assim, se você não quiser, a porta tá aberta. Essa pessoa que me falou isso, eu encontrei ela 20 anos depois. Caramba. Eu te conto essa história. Depois eu saí de lá, aí eu entrei numa outra empresa, uma empresa de RH, que não existe mais, chamava Core. Você trabalhava com RH Trabalhava lá? no RH, Que legal. registrar carteira, essas coisas. Então eu fui percebendo assim, muito operacional, não estava afim. Eu gostava de andar pela fábrica. E aí um dia me mandaram entregar os olerites. Eu fui e entreguei os olerites para todos, inclusive para o diretor, para o CEO da empresa. E esperei ele assinar, porque tinha que esperar a pessoa assinar. Antigamente tinha, né? E ele ficou olhando pra minha cara, tipo, não é que você tá esperando? Eu falei, eu tô esperando o senhor assinar. Aí ele ficou assim, olhando pra minha cara, acho que nunca ninguém tinha Pedido. feito. Aí ele ligou lá pro departamento, olha, a funcionária tá aqui e tal. Mas ele assinou e me deu. Aí eu falei, nossa, o quanto que esse cara ganha, meu Deus. Que dinheirão todo é esse? Eu fiquei pensando nisso tudo. Depois. Tem um Que é isso? telefoninho É o meu tocando aí. despertador. Não tem Gente, problema. Desliga aí, Só, pode desligar ele. só desligar. E aí, eu então comecei a me sentir assim, muito madura para trabalhar num RH. Eu pegava um ônibus às 5 da manhã, eu chegava moída nesse lugar. Eu entrava às 7 da manhã. Era uma fábrica de costura, que chamava Core. Chegava morta lá. Voltava morta. Eu falei, gente, eu preciso encontrar um caminho para isso. E foi isso. Aí eu comecei naquela época tinha a revista da Mônica, Gibizinho da Mônica, você lembra? Uhum. E aí eu comecei a trocar papel de carta. Eu tenho minha pasta até hoje, você acredita? Olha isso, gente. Eu tenho. Encontrei alguém. Eu tenho a minha pasta, Eu gente. trocava papel Segredos. de carta com pessoas. Eu conhecia gente de diversas partes do país. Então, Pelo assim, papel de carta. olha o network que eu já fazia naquela época. Tá Porque no vendo? Gibizinho da Mônica tinha um endereço que você podia Mandar? escolher aquelas pessoas que saíam ali e mandar carta para elas. E eu escolhia uma ou duas e mandava. E eu recebia. Eu recebia muitas cartas de diversas pessoas. Que legal Então, eu isso. passava o tempo todo escrevendo cartas. E aí, cartas, que lembra que não tinha internet, não. Que legal. Eu escrevia, contava a minha vida, a pessoa contava também, sei lá, a pessoa morava lá em Brasília, morava no mato, em Rondônia. E aí a gente ia conversando, né? E aí conheci uma pessoa que se apaixonou por mim, ela foi até a porta da minha casa, Caramba. viu o endereço. Foi o Tinder da carta, né? Aí me viu lá sentada lá na porta, lá que antigamente a gente ficava sentado nas portas, e viu lá e mandou uma carta. Aí a carta demorou 3 dias, olha, cheguei, eu fui na sua porta. Aí que eu dei o telefone, que era fixo, e aí ele ligou, eu atendi, aí ele veio, aí conversamos e tal. E aí a gente casou depois, acho que de uns 2 anos. Caramba, e você casou? Casei com 18. Nossa, precoce, hein? Precoce. No dia do meu casamento, eu tomei uma surra. Foi a minha primeira surra no dia do meu casamento. Mas de quem? Do seu pai? Não, já do Do seu marido? marido. Não acredito. Já no dia do casamento. Eu falei, caramba, tem alguma coisa errada. Mas assim, eu penso nisso, eu penso assim, nossa, mas eu acho que eu não conseguia raciocinar, porque eu fiquei pensando, será que é normal isso? Eu não tinha experiência nenhuma, era o primeiro namorado, eu não tinha experiência de nada. Então, assim, por que aconteceu isso? Porque a família dele veio, mas não tinha festa. E a família dele veio, meu pai pediu umas pizzas e tal, e o pessoal começou a pedir comida, não sei o que, não tinha, aí rolou um estresse, e aí eu apanhei por causa disso. E aí depois teve uns 2 episódios que ele também tentou me espancar. Então eu fiquei com ele, era um casamento de 5 anos, mas depois de uns 3 anos eu comecei a trabalhar. Então eu já entrei numa outra empresa, na USP. E ali era uma coisa de escritório também, mas assim, ali me ensinou muita coisa, sabe? Sobre pessoas, quem são as pessoas que o marido vem buscar, que vai no mercado. E eu não fazia nada disso. Eu não tinha nem tipo de experiência, não dirigia, não sabia nada de nada. Ali te mostrou um outro olhar sobre o que é um Isso. casamento. Um amadurecimento. Aham. E ele era muito violento e eu comecei a ter
essa certeza de que eu estava fazendo algo errado. Então, o que que eu fiz? Só para, né? Porque não é tão trágico assim também, tá, gente? Eu comecei a estudar boxe escondido. E aí, quando as coisas, né? Quando eu tava boa mesmo, aí as coisas começaram a mudar um pouco, né? E aí Daí as você coisas revidou. mudaram, aí eu revidei. Então, assim, aí eu já estava fazendo faculdade, as coisas vão avançando. Eu fiz um cursinho, eu ganhei um curso de inglês onde eu trabalhava. A pessoa, olha, Eliane, você devia falar inglês, você manja muito. Me deram um curso de inglês, eu fiz ele todinho, me formei nele todo numa escola chamada McKinney, na Lapa. E ganhei um curso de modelo, e eu fiz, e eu desfilei, e várias coisas eu fiz. Engraçado. E ele era violento, mas ele não te Ele não podava. sabia de nada disso. Tudo isso era Quando ele escondido. descobriu, aí ele começou a ficar muito violento. Ah, porque você fazia isso no horário de trabalho. Aí depois, assim, eu ia pra faculdade, mas depois ia pra barzinho, alguma coisa assim, eu ia também. Né? Aí depois ele começou a perceber que eu tava, assim, muito, sei lá, muito soltinha, né? Assim. Tava muito corajosa. E aí começou e tal, mas aí eu já tinha uma rede de apoio, né? Então Uhum. eu já não queria mais algumas coisas. E eu fui morar na casa de uma amiga na Zona Norte. Levei minha mala, ele veio todo romântico, que é a história do namoro. O namoro na violência doméstica, ele demora 9 anos. O que que é isso? A pessoa vem e te entrega a flor, você fala, ele vai mudar. Ele fica 2 anos. Aí começa de novo. Aí não quero mais. Ele vai mudar. Vamos comprar uma casa. E essa enrolação demora 9 anos para você entender que não vai Não mudar. vai mudar. Então você perde 9 anos só com isso. Nessa, vai dar certo, não vai, não vai. E aí comecei a perceber isso, falei, eu não vou esperar esse tempo não, eu não quero mais mesmo. E você ficou 5 anos casada? Eu fiquei 5 anos, E 5 nesses anos e meio. 5 anos, ele te agrediu algumas vezes e você imaginava que ele ia mudar. Eu imaginava. A mulher, ela tem essa esperança, né, que, né, entrega uma flor, O romantismo, isso, né? né? Eu não vinha de uma família assim que a gente se abraçava e dizia eu te amo todo dia. A gente sabia que gostava, mas a gente não sabia Não dizer isso. demonstrava. Exatamente. Então, a pessoa dava um buquê de flores, você achava o máximo, né? E ele fazia isso muito bem. Uma vez ele foi na empresa com o meu pai e com um buquê de flores para me buscar. Ele tinha, então, toda uma persuasão, Tinha, uma coisa tinha. ali pra te envolver. Ele tinha uma persuasão. E quando você saiu, que você falou que saiu, você saiu escondida ou você saiu, tipo, Rolou um conversada? estresse, um barraco. Gente, vida real. A vida como ela é. Como é que aconteceu isso? Eu tinha conta conjunta com ele. E eu comecei a perceber que ele estava usando antigamente era cheque. Então, sei lá, ele colocava gasolina no carro e não me avisava nada, não viu o canhoto. E aí eu fui descobrir a conta, assim, caía valores, sabe? Então ele já estava emprestando cheque para alguém. Tava usando o seu dinheiro, do seu Isso, meu trabalho. cheque, sabe aquele cheque que você vai buscar e o cara pegou e deu para não sei quem também, que antigamente Nossa, tinha isso, né? tinha muita troca de cheque, Aí você né? vai lá atrás do cheque, olha, não tá aqui, já dei para alguém. Então eu tive que fazer todo esse processo, porque tava rolando para várias pessoas, ele tinha ajudado um monte de gente com o meu recurso. Então, primeiro eu descobri isso, que tinha uma coisa errada, ele não trabalhava e ele tinha dinheiro. Depois, um dia eu descobri ele tirando gasolina do meu carro, pondo no dele. Ele não trabalhava. Não. Não trabalhava. Nos 5 anos ele não trabalhou. Ele trabalhou, depois ele foi demitido. Ele trabalhava numa empresa, que não existe mais, chamada Vulcan, e ele era arquivista. Antigamente tinha que arquivar as coisas, hoje, né? Hoje não, E né? a Não. empresa, ela começou a colocar nuvem. Então, assim, Perdeu não a preciso mais de função. você. E ele também não foi atrás, enfim. E aí ele ficou, né? Era pouco tempo, mas você percebia que eu tava no gás já. E ele E tava ele ali. não. E ele foi percebendo que eu tava indo muito bem. Eu comecei a receber cachê e tal, e blá blá. Você foi correr atrás do E que aí você precisava. ele ia tirando ali. Então eu descobri isso. Comecei a perceber isso. E aí eu fui falar pra ele, né? E aí ele não gostou, aí fez um escândalo. E assim, a gente morava numa casa e minha mãe e meu pai moravam na outra. E aí veio todo mundo. Aí eu já Ai, falei, que eu não. aproveitei e falei, gente, eu não quero mais.
Aí Bom, que rolou já tava todo mundo polícia. ali, né? Já não Chegou ia... a polícia, já falei com a polícia, falei assim, não, pega tuas coisas. Aí peguei as coisas todas. E naquela época, acho que não tinha a Lei Maria da Não, Penha, né? não tinha delegacia da mulher. Não tinha nada, né? Não, e eu lembro que uma vez eu fui com uma amiga, porque eu cheguei toda machucada, os braços machucados, arranhados, a pessoa, não, você vai comigo. Aquela pessoa que a gente conhece, que quer, não, isso aqui não vai acontecer, vem cá que eu vou. E foi comigo na delegacia. A delegacia, registrei o boletim e depois eu fui pra onde? Voltou pra casa? E Não quem adiantou tava lá? nada. O cara tava lá, então eu falei, eu não faço mais isso, porque não adiantou nada, me soltou lá, não resolveu o meu problema. Te expôs e ainda arranjou um problema maior, Isso. né? E eu fiquei com medo, porque a pessoa já falou, ó, se acontecer isso aqui de novo, eu não vou ser mais bonzinho com você. Essas coisas que a gente vê na TV realmente acontecem. Esses absurdos, né, que a gente vê. E aí nesse dia eu falei, não quero mais. Aí eu voltei para casa da minha mãe, também foi um inferno. Porque a minha família não aceitava uma mulher separada. Antigamente tinha muito disso, né? Isso Até aqui, hoje ainda tem nós algumas estamos famílias. falando de 93. E você vê, não, 93. assim, querendo. É antigo, mas é Olha o recente. despertador de novo. Acho melhor Não levar tem esse problema. celular para lá. E é recente isso, né? Sim, muito recente. E muito. se você parar pra pensar, ainda existe isso. Sim, Ainda tem muito. famílias que não Sim, aceitam. Sim, sim. E você que passou por isso, né? Por essa questão de ter casado com um homem que se revelou violento, que depois, de certa forma, encostou, né, em Sim, você, sim, para você foi desenvolver o trabalho, foi fazer suas atividades e ele usufruiu do que você trazia, né? Que conselho que você dá para uma mulher que está passando por uma situação dessa? Porque você contando, eu vejo que, independente disso, você não se deixou abalar para continuar no movimento de Sim, buscar sim. as coisas para você até criar a coragem de falar, eu não quero. Exatamente. Eu né? acho que é a rede de apoio. Foram os amigos que você foi Isso. conquistando ali. Algumas pessoas que a gente poderia dizer que na época eram rebeldes. Porque muita gente vê e não faz nada. Uhum. Aquela história de não mexer na colher e não sei o quê. É. né? Então, assim, eu passei por muito constrangimento, tanto físico quanto emocional, de tira essa roupa, não serve para você, não vai assistir esse programa, não quero comer isso. Então, tem outros tipos de violência também. Então, acho que a primeira dica, e que eu fiz isso, eu guardei dinheiro. Então, quando eu decidi, eu estava totalmente Respaldada. organizada para isso. Você eu foi fazia bem economia, estratégica, né? Eu era economista, então assim, eu sabia qual era o meu custo. Mercado, comida, escovar os dentes, lavar cabelo, roupa, eu tinha tudo planilhado. Então assim, quando eu consegui ter um ticket médio, eu falei, não, já tô, beleza, já lutava boxe, ele já estava revidando. Então acho que a dica número 1 é reserve, faça uma reserva. Tenha uma reserva. Se você percebe que ele te corta numa conversa, que você está conversando animadamente, ele fala, não foi bem isso. Né? Que a gente percebe sutilmente que o homem quer te diminuir. Você percebe que ele não te inclui na conversa, que ele não te leva para um passeio, ele releva mais os amigos do que você, ele não presta atenção nos teus sonhos. Então, você vai prestando atenção nisso. É triste falar para você ter que fazer uma reserva, que significa que ela vai ficar com ele um tempo, né? Tem muita mulher que não tem para onde ir. Né? Porque então, tem que fazer uma reserva. você estava numa situação, querendo ou não, ainda de um certo privilégio, porque você trabalhava, você conseguia fazer essa reserva, você se planejou, né? Você foi altamente estratégica. Eu vou sair e para eu sair disso eu preciso fazer isso. Pensar friamente. Pensar sabe? Totalmente friamente. E eu imagino que não deve ter sido fácil, porque de certa forma algumas vezes teve que engolir Sim. pensando naquilo que estava ali na frente, né? Sim. Para vir. Então acho que esse lance de você, eu acho que não aceitar, né? Não aceitar que você cabe naquela situação, né? A mulher, ela tem, eu conheço muitas
talvez até intimamente, que eu não vou falar, mas certeza que ela está me assistindo, essa pessoa, ela está nesse período de namoro. Então, o namoro é assim, poxa, eu pedi para Deus, olha, vai dar tudo certo, todo mundo acha que vai dar certo, só que você sabe que não. E você continua insistindo naquilo. Às vezes o homem não quer mais. Eu estou atendendo no coach uma pessoa, que eu também não vou comentar, mas o cara nem aqui no país está mais. Ele já está em outro país, mas de lá ele domina ela, não consegue sair de casa. Meu Deus. De lá ele dá ordem. Então, assim, poxa, mas por que você não sai? É só você abrir o portão e sair. Isso aí. Ah, então, é porque ele tem o cartão dele e tal. Então, é muito além, né? Então, assim, essas feridas, elas ficam, né? Então, demorou bastante para isso. Então, o fato de eu estudar boxe era para uma questão de autodefesa mesmo, para que não acontecesse mais comigo. Até chegar um momento que eu exagerei com ele e eu levei ele na casa da mãe dele e falei, olha, tô devolvendo teu filho. E aí a mãe dele falou para mim, não, mas eu não quero ele aqui, ele vai voltar para casa dele, ele vai resolver do jeito que ele quiser. Falei, então, ele volta para casa dele, eu não quero mais. É uma grande dose de coragem, né? E é exposto, assim, você se sente como se tivessem te colocado no outdoor e contado tudo o que você está fazendo. Eu me senti, assim, muito vulnerável, muito fragilizada, porque a gente não tem apoio, a mulher ela não tem apoio, o homem tem. A mulher tiver algum problema, as amigas, elas até nos primeiros dias, elas fazem alguma coisa, mas depois cada uma segue sua vida, quem vai se envolver? O homem não, vai pro futebol, vai tomar uma cervejinha ali, já arruma engata outra mina e tal, né? Uhum. E ainda tem o agravante que a sua família não aceitava a separação, Exatamente. né? Ah, mulher separada, e eu vi bastante É mal isso. vista, Isso. ninguém vai querer, né? Isso. Fica esse falatório. E quantas mulheres, né, não se submeteram a manter um casamento para não desagradar o pai, a mãe, né, manter o bom nome. E eu acho que você falando isso me trouxe muito uma questão que eu acho que foi muito importante nesse processo, foi a mudança de ambiente. Porque quando você foi para a faculdade, quando você foi trabalhar com outras pessoas, quando você foi fazer o boxe, aquilo vai abrindo, né? Sim. Vai te trazendo outras percepções de que, gente, peraí, não é assim que funciona. Na realidade, um casamento é uma parceria, não uma pancadaria, né? O respeito. E eu vejo que muitas pessoas, às vezes, e não só num casamento, mas para qualquer coisa, tem medo de tomar uma atitude, porque às vezes ela não está no ambiente certo. Ela está, às vezes, num ambiente onde puxa ela para baixo, ao invés de impulsionar, né? E isso afeta muito as pessoas. Sim, eu cheguei ao fundo do poço. Quando eu falei para ele sair, e aí eu contratei um advogado bombado que me indicaram. O cara resolveu em um mês. Nossa, foi rápido. Eu paguei 10 salários mínimos. Mas resolveu, né? Não sei como eu fiz isso, mas eu paguei o meu caso e o dele. Ele queria uma pensão. Meu Deus. E aí, quando ele falou, o que ele precisa? Ele quer tudo. Eu lembro que eu fiquei só com a roupa do corpo. As minhas roupas. Ele levou todo o restante. Os carros, as outras coisas. Eu fiquei zerada. Não, eu fiquei em déficit, porque eu fiquei pagando um salário mínimo por mês. Então, por isso que veio a história puxa, lá atrás eu aprendi a fazer empadinha. Vamos vender iogurte na porta da escola, aquele mup. Vendi muito aquilo. Vendi muito biquíni de crochê na porta de escola e conhecidos. E demorava 3 dias para fazer um biquíni de crochê, que na época era o auge. E eu sabia fazer crochê desde criança. Então, eu comecei a usar todas as suas habilidades para isso. Nossa, e assim, de verdade, é fantástico porque tem muita mulher, às vezes, que está em casa pensando que não tem capacidade de fazer as coisas, né, para transformar a sua realidade. E não olha aquilo que às vezes ela aprendeu lá atrás com a mãe, quando era mais jovem, ali um bordado, um crochê, ou fazer uma torta, fazer um bolo, o quanto aquilo pode ser o ponto de virada
né? E o quanto é importante a gente valorizar o que a gente sabe, o que a gente Exatamente. aprendeu. Porque muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente aprendeu, igual você falou, eu estudei isso, estudei aquilo, estudei não sei o quê. E a gente acha que naquele momento, mas é tanta coisa, mas para que eu vou usar, né? E depois você vê o quanto isso te ajuda Sim, sim. na trajetória. E aí você se separou dele e você continuou na mesma empresa ou não? Você migrou? Continuei, eu tava ainda na empresa. Mas você Então, tinha esse empreendedorismo lateral aí, né? isso. Porque Aí eu você comecei a vender Avon. Eu vendi Avon. um Eu vendi umas complemento, né? outras coisas também. Aí eu continuei morando sozinha. Depois o meu pai optou, eu morava num quarto nos fundos da casa, era como se fosse um agregado ali. Tá. Tipo aquelas edículas, né? Que é aquela Isso, casa apartada. lá no fundo lá. E aí depois meu pai optou por eu morar numa outra casa que era maior do lado, que é a casa que quando a gente era criança, a gente morava lá. E aí ali eu comecei a morar sozinha. E na frente meu irmão tinha um salão de cabeleireiro, então eu fiquei ali até eu comprar o meu apartamento. E aí você comprou seu apartamento. Aí passou um tempinho. Aí depois eu saí de lá. E aí foi a época do crochê que eu fazia e tal. Já estava terminando a faculdade. E aí um professor colocou um arquivo lá na parede dizendo assim: olha, o Sebrae está com vagas de estagiários. Ah, legal. Aí é onde você foi pro Sebrae. Isso. Você vê como faz tempo. E aí eu perguntei: tá, mas o que o Sebrae faz? Não sabia nada. Entra vai na biblioteca ver o Lima Duarte. Que antigamente o Lima Duarte fazia uma propaganda forte do Sebrae. Ah, é verdade. É verdade. Então eu entrei num tipo um banco de talentos, mas antes eu entrei no SEASA. Eu saí do CEPAM, que era na USP, me ofereceram uma vaga no SEASA, eu fui estagiária de economia lá. Eu era a melhor estagiária que existia, porque assim, eu tinha férias, tinha folga. Foi um lugar muito gostoso de trabalhar. As pessoas Você eram tinha tudo incríveis. quando estagiário não tinha nada, né? Pelo Não. visto. E as pessoas, elas eram incríveis naquele lugar. Nossa, no dia que eu saí, eles fizeram uma festa, eles fecharam. Porque eu saí de lá e no outro dia entrei no Sebrae. O Sebrae me chamou Que legal. e eu entrei. E eu entrei por quê? Porque a pessoa perguntou: e aí, Eliane, o que você faz? Eu falei: eu faço biquíni de crochê, eu vendo torta, eu faço colagens, cartões, eu fazia cartões de aniversário, você abria assim e ele virava... Subia. Que legal. Isso. Que eu assistia todos esses programas da tarde aí, né? E aí me chamaram porque eu tinha esse perfil empreendedor, né? Então, você já começaria dando esse gás, né? Então, eu já tinha separado, eu já estava me restabelecendo, morava sozinha, estava ali, morava num bairro em Osasco, o Sebrae era no centro de Osasco, eu ia a pé para lá, para dar uma economizada. Aí, depois eu comprei um carro, Você foi se fui levantando. guardando o dinheiro de novo, já tinha me formado, já estava, né, seguindo ali o Sebrae me efetivou, aí eu fui pro Sebrae do Taboão da Serra, quando acabou o estágio, e aí continuei. A carreira. Aí Mas- foi uma carreira, um espaço, assim, diferente, né? E é legal que todas essas suas habilidades acabaram culminando no Sebrae, onde você exercia muita atividade ligada a isso, porque você ajudava Sim, também sim. outras mulheres lá dentro, né? Aí o mundo corporativo, ele te dá uma potência, né? Então, assim, você sentia tudo isso que a gente está conversando aqui de, poxa, eu quero vender bolo no pote, minha capacidade de produção são 20 bolos no pote por mês, e ok, porque eu também fazia uma tigela de torta e vendia e pronto, não tinha uma produção de torta, não queria montar uma padaria nem uma confeitaria, era ali para pagar uma xerox de um livro e tal, então eu tinha, né, todo esse conhecimento de que ok para ela começar assim, não tinha problema. Então foi muito bom, ajudou muito o Sebrae. Eu já cheguei dando palestra. O primeiro dia a gente estava desmontando os móveis, chegou um senhor, ele mostrou assim para mim uma foto de uma criança num carrinho e falou para mim: tá vendo esse bebê? Esse bebê é meu filho. Mas ele era um senhor. Eu falei: o que aconteceu? Eu falei: eu me envolvi aí, nasceu o bebê e eu preciso sustentar ele. E eu não sei o que fazer. Eu falei: mas o que o senhor gostaria de fazer? Eu queria fazer faculdade. Aí o que eu fiz? Peguei o meu material que eu estudava e dei para ele. Falei: o senhor estuda, isso aqui é o que eu posso fazer por você. Primeiro dia de Sebrae, não sabia nada.
Sabia nada, um dia dá, né? E aí, depois, acho que de uns 4 anos, o cara voltou, formado, Que legal! e devolveu meu material. Eu falei, caramba, não tô acreditando. Ele falou, não, eu me formei, eu tô Que trabalhando no legal! banco, sou gerente e tal, e eu tava fazendo uma limpeza em casa e eu lembrei Eu Do guardei material. e trouxe de volta. Eu falei, gente... Olha que legal isso, E eu com falei, certeza. caramba, e o seu filho, como tá? Ah, tá tudo bem, ele, né, tá tudo certo. Então, assim, você foi criando, eu fui criando ali uma comunidade de pessoas que começaram a me ver na rua. Eu falei, Eliane, você me ajudou, não sei quando. E, ó, eu te lembro, a moça falou aqui no evento. Nossa, o que você falou pra mim mudou, startou minha vida. Inclusive, ela é diamante agora também. Falou, nossa, o que você falou me acordou. Então, eu ouço muito isso. Foram 28 anos que eu ouvi muito. Ai, olha, você fez tal coisa por mim, você mudou minha vida, né? Então, eu percebo que lá atrás, o que eu vivenciei ajudou pessoas a chegarem lá também, né? E fez as histórias delas se espelharem com as E eu minhas. acho que isso é tão legal que você está falando. E eu estava conversando disso com a Dani agora há pouco, que também está aí, né, no movimento com a gente. Que eu estava falando justamente disso. Às vezes a gente olha situações que acontecem com a gente só no sentido da crítica, né? Ah, porque isso foi ruim, porque não sei o quê, porque fulano fez tal coisa. Mas quando você olha, se tudo aquilo não tivesse acontecido, você não seria a pessoa que você é hoje. Não, Então, é lógico, né? Isso não é para florear nada, porque realmente é um assunto sério e que acontece com muitas mulheres, sim, é denso. mas que você teve o talento de pegar tudo isso e transformar em força, em habilidade, em levar isso para outras pessoas, Sim, né? sim. Porque eu falo que tem muito disso, até a gente acabou falando lá no café, que não é exatamente o que acontece com a gente, é o que a gente escolhe fazer com o que acontece com a Exatamente. O gente. resultado disso, né? Porque você poderia ter passado por aquela situação e estar nela até hoje. Sim, Se você tivesse se vitimizado, falado, sim. não, eu não tenho capacidade, eu não mereço ter algo melhor, porque muito tem a ver com o quanto você se sente merecedor, né, para você lutar Sim, por sim. você mesmo. E quantas pessoas não fazem isso? Né? De estar numa situação que, cara, não tá legal, ou por uma violência doméstica, ou violência psicológica, ou até num relacionamento, ou num trabalho. Não tá Sim, bom, sim. a pessoa tá ali naquele movimento, mas ela não tem aquele passinho, que é exatamente o que você falou lá no começo. Faz só isso aqui, você não precisa fazer uma Isso. transformação gigantesca, você pode ir de pouquinho em pouquinho, que o fato de você saber que você está fazendo já é um ganho gigantesco. Sistemicamente, o fato de você empurrar um pouquinho, o sistema todo entende, a energia inteira entende que você está mudando. Porque tá tudo interligado, né? Exatamente. Então, quando você empurra o copo, ou as outras coisas elas vão ocupar outro espaço também. É muito legal tudo E isso. isso foi assim para mim transformador, porque aquele momento ficou lá para trás. Eu virei uma solteirona, que essa é uma outra história, né? Porque daí separou e aí que eu fiz? Vamos Comecei a namorar curtir. com um, com o outro, vamos curtir, tal, tal. Tirei minhas primeiras férias, fui para Porto Seguro, foi a primeira viagem sozinha e eu descobri que eu podia fazer coisas com pessoas. Ontem eu tava pensando, Karen, falei, caramba, eu fui sozinha para Londres e eu dormia num albergue com mais 12 pessoas, albergue misto. Você Nossa, ia pro banheiro e tinha homem ou mulher pelado. E aí você, né? Assim, você fala, meu Deus, o cara tá pelado. Eu, tudo bem, se ele tá, eu também vou ficar. E tomava meu banho, saía, vestia a pessoa que tava lá, às vezes não tava mais, e vida que segue. Eu falei, gente, eu acho que eu não conseguiria fazer mais isso. Depois comecei a procurar umas fotos dessas viagens que eu fiz, esse mochilão que eu fiz em 2008. E eu fui num lugar à noite, numa balada, sozinha, dancei. Aí eu tinha as fotos, eu falei, gente, como é que eu fiz isso? Como que eu entrei, saí daqui e eu poderia ter sido sequestrada, sei lá, ninguém nunca ia me achar, mas assim, fui e voltei, sabe? Desbravei. Então, acho que isso é o X da questão, né? Então, o Sebrae, ele me deu condições financeiras
para fazer o que eu queria, porque antes eu não tinha tanto, né? Uhum. Depois eu comecei a fazer o que eu queria, então comecei a estudar, comprar um carro legal. Depois me transferiram para Osasco, porque eu estava no Tabuão. Mas antes disso, eu saí de sair do Tabuão para Osasco, eu pegava 2 ônibus. E naquela época, a faxineira passava com umas caixas lá no Tabuão. Eu, por onde você tá aí? Ah, é porque eu comprei uma casa e eu tô levando as caixas para mudança. Eu, como? Como assim? Não, eu construí uma casa, tá. Eu pensei, poxa, a faxineira conseguiu. E eu, com meu salário, ainda não tenho minha casa. E aí eu comecei a pensar, não, eu vou comprar minha casa, meu apartamento, minha casa, sei lá. E aí aí eu vinha a pé uma parte, então eu descia numa parte de Osasco, eu vinha a pé. E aí eu comecei a correr também, porque aí eu já tava com um físico ótimo. Então, correr São Silvestre, tava com o corpo Você perfeito. fez tudo que Fiz. dá pra Eu fazer nessa aproveitava vida. tudo, sabe? Os amigos, eu comecei a economizar e falei pros amigos, vai sair? Vai me pagar? Porque se não for, eu não vou sair. Então, num momento sabático financeiro, eu fiquei 1 ano assim. E aí eu guardei uma grana. E um dia alguém me entregou um panfleto no Farol, um apartamento, eu olhei e falei, olha, isso aqui eu vou lá dar uma olhada, eu acho que dá. Aí o cara chegou lá, mostrou as condições pra mim. Ah, você fundo de garantia? Tenho. Ah, fez as contas e tal. Eu falei, ah, dá pra você pegar o sexto andar? Eu falei, quero. Comprei, falei, gente, eu não acredito que comprei um apartamento. Comprei, fui pagando de boa, quitei, assim, eram 30 anos, eu quitei em 10 anos. E assim foi, as coisas foram acontecendo financeiramente também. Mas é muito legal tudo isso que você está falando, porque essa questão do se permitir, né? Essa história, cara, eu tive medo, mas eu fui lá, eu fiz. Fui. Eu fui lá, eu fiz e eu voltei feliz, voltei me sentindo capaz. Porque quem disse que não, né? Às vezes a gente põe na nossa cabeça. Ai, eu não consigo. Ai, eu não posso. Ai, o que que vão falar? O que que vão pensar de mim? Que é o que você estava falando. A gente transforma as coisas na cabeça da gente num monstrão. E às vezes é tão simples, né? É só uma empurradinha do copo. É só na nossa cabeça que tem tudo isso, né? E o mundo tá girando e a gente tá lá, a gente tá vendo um tufão, mas Tá tá só todo mundo passando. vivendo, viu? Mas hoje a Todo gente tá mundo num vivendo. momento de mundo que eu falo que tá muito louco. As pessoas estão assim, cada um tá vivendo a sua realidade, mas não é uma realidade equilibrada, Não. né? Tá tudo muito tumultuado, as pessoas estão muito desconectadas. Eu falo de relacionamento, de proximidade, de entender realmente o que faz sentido, Uhum, né? sim. Eu falo que é um movimento de mundo que tá estranho, né? Tá estranho. E cada vez mais, como nunca se falou tanto de saúde mental, né? Sim, que vai ser a doença do século XXI, né? Nunca se falou tanto, nunca se priorizou tanto essa questão do autoconhecimento. Porque isso que você fez, querendo ou não, é uma jornada de autoconhecimento. Né? Uma experiência. Foi uma experiência, e essa experiência toda, tudo isso que deve ter muita história aí, tem muita São 5 coisa. podcasts. E você chegou, você trabalhou no Sebrae há um tempão, você teve esse lance de empreender sempre paralelo. Isso eu acho legal falar para as pessoas, porque as pessoas acham que, eu só posso empreender se eu abandonar tudo, sei lá, eu sou CLT e eu quero empreender. Eu preciso largar o meu emprego para já sair empreendendo. E é legal dizer que dá para fazer. Dá. Até você chegar num momento que, poxa, o meu negócio, o meu projeto, agora me dá respiro para eu me desligar. Então, pode ter esse planejamento, Sim. essa organização. E o legal é de que hoje você atua justamente com essas questões que te fizeram virar a chave, né? É importante, nesse tempo todo de Sebrae também, eu era economista, eu sou economista, né? Mas uma coisa me intrigava muito, que é a emoção. A gente compra por emoção, a gente sofre, porque não quer deixar o outro sofrer, e a gente sofre. Né? Tem gente que fala assim, olha, eu só não vou fechar esse negócio porque depende de não sei quem. Então, assim, abre e fecham empresas para agradar outras pessoas. Uhum. Então, eu fiz algumas formações. Eu fiz uma trilha toda de Master Coach que demorou 2 anos.
Vai desde o coach de pós-luto até um coach de envelhecimento e passa por mulheres, enfim, negócio. Depois eu fui para mediação e conciliação de conflitos, para entender por que as pessoas brigam. Depois eu virei síndica profissional, porque as pessoas entendiam que eu era boa em resolver problemas. Aí, um condomínio, né? É um vucu-vucu de... Exato. Então, Eu não vou em reunião de condomínio, gente. Não dá, não dá. aí é que eu passei a ganhar grana, porque 1 mais 1 dá 2. Você pega a pasta lá, não deu 2. Ou fez a conta errada, ou alguém tá passando a mão. É lógico, Agora, né? o saltinho da moça às 5 da manhã e o cachorro bebê, como que você lida com isso? A pessoa está pondo o salto às 5 e você quer dormir. Então, eram questões comportamentais. Então, eu tive que estudar mais. Então, eu acabei indo para a parte de mediação e terminei uma pós agora em constelação familiar. Por isso que eu digo e afirmo que tudo é sistêmico. A gente tinha que estar aqui nesse momento usando verde. Tudo tem um significado, sabe? Para você colocar tudo para rodar. E aí, outro dia, eu estava conversando em outra palestra, porque quem está fazendo o emocional? A inteligência artificial. A inteligência artificial do carro, do GPS do meu marido, outro dia, falou para ele assim, olha, você me desculpa, você me dá mais uma chance? Eu falei, que é isso? Como assim? Porque acho que deve ser o jeito aos algoritmos que ele conversa ali. E um outro dia, ele chamou para um endereço, ela falou, oi, tudo bem? Bem mansinho, que é o jeito que eu falo com ele. Eu falei, opa, tô ficando com medo. A gente não faz mais isso com as pessoas. É. Quem tá fazendo? Inteligência artificial. Quando eu vou criar um texto, eu coloco sempre antes, bom dia, tudo bem? Como você está? Ela me respondeu ontem. Eu tô bem, apesar do frio. Mas como eu não sinto frio, então tá tudo bem. Inteligência artificial. É verdade. Conversando comigo. Mas eu não tenho coragem de mandar um áudio para alguém perguntando como a pessoa tá, se ela passou frio ou não. Então, quem tá fazendo esse papel? É a inteligência artificial. Então, temos muito que aprender com isso. Tem muita coisa ainda que a gente precisa desbravar. Né? É verdade. E o destrave é exatamente isso. É um treinamento que está na plataforma Hotmart. Você entra lá, depois acho que vai ter os links aí para as pessoas. A gente deixa o link no vídeo para quem quiser. Vamos deixar aqui, hein? São coisas muito simples, tá? Porque assim, quando você está procrastinando, se você apertar muita pessoa, ela não vai fazer. Uhum. Então, tem que ser assim. Poxa, olha, eu quero começar a fazer tal coisa, tá? Vamos começar? Baixa essa planilha aqui em Excel, que é simples, você vai abrir e vai preencher. E o curso é muito simples. Não tem grandes produções. Porque eu não quero que a pessoa se assuste. Sabe aquela pessoa que não entra em determinado lugar porque ela acha que é muito chique e não é para ela? Uhum. Não quero que ela tenha esse impacto. Eu quero que ela me veja e fale, nossa, Eliane é como eu. Tá gravando, né, como eu faria. E aí ela se identifica comigo e realmente ela vai ter aprendizados que rapidamente ela consegue colocar no dia a dia. É mágica? Não. Se você começar a fazer o que você precisa fazer, as coisas vão acontecer. É simples. É aquela história do universo conspira, né? Se você dá um passo, tudo vai caminhar. Exatamente. E é muito legal você falar dessa questão das pessoas destravarem, das pessoas perderem o medo, porque hoje é muito essa coisa do que vão falar de mim. Sim. Ai, e se der errado, vão me julgar. Que você falou, tem pessoas que abrem e fecham empresas para agradar a família. Exatamente. Quantas pessoas não vão exercer uma profissão para agradar o pai? Para agradar a mãe. Ah, minha família inteira é de advogado, então eu tenho que ser advogado. Mas o meu sonho, sei lá, era ser arquiteto. Ou era ser professor. Ou tanta coisa que as pessoas, às vezes, abrem mão Sim. só para agradar o outro. Quanto é importante a gente se olhar, se conhecer, ter, né, gastar um tempinho com a gente. Acho que respirar. Acho que é importante. Então, eu atendo muita coisa no Destrave. Eu achei assim que eu vi empresas e mulheres. Não, eu tenho muitos homens travados. O que é que acontece, viu? Mulherada de saia. A gente vai, né, se empoderar. Né? Se você ainda não entrou, por favor, tem que fazer junto com a gente, né? Tem que vir. Tem que isso vir. Aí. E aí, o que vai acontecer? Você vai chegar na sua casa toda empoderada.
unha de gel, ponta, né? Aquelas pontas que eles falam que é triângulo. Como é que eu lavo uma louça com aquilo, gente? Como que eu corto um frango com essas unhas? E eu não sei. Mas eu estou empoderada. E o marido, coitado, ele não sabe como ele vai te dar a notícia de que ele não tá bem na empresa ou que ele quer sair daquele emprego. Uhum. E ele tá com uma dor, ele, sei lá, ele tá sob pressão. Por quê? Porque o homem já não, né, não tem essa conversa. Não existem grupos de homens, né? Liderança de terno, não tem. Tem o de saia, de terno não tem. Então, assim, onde é que os homens se encontram para falar sobre eles, sobre suas dores? Tem muito grupo de homem para falar de negócio. Isso, mas olha, aconteceu isso Não comigo. sobre a sua vida pessoal, né? Minhas Exatamente. dores, minhas dificuldades. Eu atendi num coach, um cara falou: minha mulher é um dragão, cara. Eu falei: nossa, eu já quero conhecer, né? Porque se você teve essa coragem de falar isso aqui, né? E voltar para casa, né? É um dragão interessante, Como então, né? fazer? Como é que eu faço? Porque essa mulher, ela é um bicho, ela não me deixa ser lapidada. Então, poxa, olha a dor dessa pessoa. E vamos ver, vamos, o que ela gosta, o que você faz e tal. Então, a gente traçou para ele um destrave ali para atividades de casal. Para conseguir se comunicar melhor, se Isso. relacionar melhor. Falar o que quer, o que não quer, que não gosta disso. Então, tinha um cara que o rapaz, a moça disse assim: eu sei porque eu não quero mais ficar com ele. Porque ele faz um sinalzinho assim pra mim. Eu falei: que raio que é isso? Peitinho. E ela não gostava disso. Eu falei: mas, poxa, não é só você falar, olha, por favor. Eu não gosto. Não, mas isso em todo lugar ele fazia isso. Então, que entendi, ó, hoje vai ter. Então, sei lá, eu tô aqui com você e ele tá ali. Gente, que desagradável. Então, mas foi falado pra ele? Não foi. Então, será que ele sabe? Ele não sabe. Que não é legal ele falar isso pra esposa. Então, tem que dizer. Então, por isso que a mulher tava uma ostra. Ela falou: eu não quero esse cara de jeito nenhum. Era só dizer pra ele: ó, te amo, mas, por favor, não faça mais esse sinal, que eu odeio esse sinal. Próxima vez eu vou fazer um pior na sua cara, na frente da sua mãe. Então, tem coisas ali que tem que ser feitas também. Então, é interessante. Eu tô atendendo muitos casais. E olha, Karen, muitos políticos. Político, que interessante. Porque imagina, o que é o político? E eu, como síndica, sinto um pouquinho dessa dor. O síndico morador é o cara bacana, que dá bom dia para todo mundo, rega as plantas, passa com o cachorro, dá panetone pro porteiro. O cara é gente boa. Mas ele não sabe nada de contas, de regras, de estatuto. Ele vai se lascar. O síndico profissional não, ele já vem do mercado. Ele sabe. Como é que a banda contratado toca? para isso, exatamente. E o cara lá que foi, não, você vai com a gente aí na bancada, o cara não sabe nada, não sabe falar em público, não sabe se vestir, não sabe os jeitos. E tem muito disso na política, né? Sim, o que falar, principalmente o que não falar. Então, vamos falar do hino lá que falaram em linguagem neutra. Bom, quanto isso vai trazer votos ou isso vai te queimar? Então, atenção, o que você quer fazer aqui? Qual o seu posicionamento, né? Exatamente. Então, os 3 que eu atendi já estão bombando nas redes, porque assim, fale o que as pessoas querem ouvir. Não, mas eu não quero ser mais uma pessoa. Eu falei: não, primeiro você precisa ganhar. Depois você vai montar o teu plano de ação. Porque as pessoas, elas voltam naquilo que elas estão vendo. Eu não estou vendo. Ele me entregou o último que eu fui, me entregou um plano de governo numa Xerox. Olha, meu plano de governo. Eu falei: nem vou olhar isso aqui. Como que você compete com outro cara aqui da cidade? Que tem 80 pessoas na base para ajudar a entregar um panfleto num farol. Você tem que mudar, você tem que ir diferente. Tem que saber se Como? comunicar, se posicionar. Isso, roupa, imagem, perfume, cabelo, o que diz. Saber para quem você tá falando, né? Isso é legal pra caramba que você tá falando, porque às vezes as pessoas estão lá no negócio dela, né? Ou para uma palestra. Ah, eu quero tanto palestrar, ou eu quero tanto levar meu negócio à frente, eu quero conseguir um trabalho melhor, eu quero ser promovido. Só que a pessoa, ela não consegue deixar claro o que ela quer, nem visualmente, nem verbalmente, Exatamente. né? Então, Tá assim, eu quero travada. atingir uma posição de liderança, mas eu vou lá como se eu fosse um Zé Ninguém.
né? Ah, eu vou de qualquer jeito, eu me posiciono de qualquer jeito, eu falo de qualquer jeito. Eu falo tudo que vem na minha cabeça, o sem filtro, né? Aquela história do Isso, doa quem doer. E eu não isso. acho que você tem que mentir, mas eu acho que é o que eu falo. Você tem que saber falar as coisas. Você pode falar um não, mas você não precisa falar um não que se arrebenta com todo mundo. Você pode saber se posicionar, né? Sim, Eu quero palestrar. Poxa, mas eu não me preocupo na minha entonação. Como é que eu vou conversar com as pessoas? Eu quero falar, sei lá, de como ganhar dinheiro. Mas eu mesma não. Quem olha pra mim e fala, mas tu ganha dinheiro? Como é que você quer falar de ganhar dinheiro, né? Ou como crescer profissionalmente? sim, Então é tão importante isso que você está falando, dessa questão da comunicação. E comunicação, né, essa questão de falar em público, de poder se posicionar, é uma das maiores dores das pessoas, sim. né? Porque as pessoas têm o quê? Muito medo do julgamento, né? Será que eu sei falar? Será que eu não vou falar? E olha que legal que você está falando do poder transformador da comunicação no Sim, casamento, no trabalho, no empreendedorismo, na política. Gente, sim, com o teu com cliente, o com a teu tua campanha que você cliente. está fazendo, você está mostrando uma coisa e o cliente está querendo outra. A embalagem é a mais bonita, mas assim, não é a cor É. certa. Então, assim, quando você destrava, o que eu imagino? Imagina assim, aquela pessoa que nunca usou mini saia nem um decote. Ela não tem noção de se está muito profundo, se a saia está muito curta. Mas depois você vai dosando. Você vai aprendendo. Isso. Então, você vai ali olhando, olha, aqui é legal assim, aqui não e tal. Então, tem muita coisa que a gente fala no Destrava. É muito legal, os depoimentos são incríveis, Gente, e, né? e todo mundo tem uma trava, né? Todo Tem, mundo não tem. Se alguém chegar e falar, ai, não, não tenho outra. Mentira, gente. Todo mundo tem um negocinho ali que te deixa inseguro, tem. ou que você não sabe trabalhar direito. E eu vejo que é tão transformador, porque para você, vamos dizer assim, se destravar, você precisa entender quem você é, né? Você precisa entender suas habilidades, Sim. se empoderar delas. A gente faz um mapa de oportunidades. O módulo 1, Carinha, é totalmente gratuito. Por quê? Porque eu sou muito essa pessoa do dar e receber. Então, primeiro eu estou doando. Doei muito gratuito. Entra lá, faz e tal, até para testar a ferramenta também. Mas muita gente que realmente não podia dar o primeiro passo. Não podia, não tinha condições nenhuma. E lá no módulo 1, que é para mim é o mais completo e é o gratuito, tem várias ferramentas para você fazer. Então você já pode ali começar a fazer. Mas aí você entende assim que eu acompanhando, né? Falei, gente, o próprio grupo Destrave estava procrastinado. O que está acontecendo? E aí eu fui falar um por um que estava fazendo esse módulo. Ai, olha, depois que eu comecei a fazer o curso, eu percebi que a importância do curso, ela é três. A primeira é meus exames. Então eu descobri que o curso, ele entrou numa lista de prioridades. Mas ela descobriu que ela tinha outras que estava deixando para trás. Eu falei, poxa, que interessante. Porque não é sobre o curso, é sobre a pessoa usar as ferramentas já e já tá trazendo resultado. Mas isso é legal Eu achei demais. assim, falei, gente, tava assim, né? Nível de interação muito baixo. Eu falei, caramba, não estão gostando do curso. E aí eu fui perguntando e eu fiquei assim, surpresa como as Na pessoas. realidade, você deu um turbo na pessoa e ela Isso, foi. foi. Muitas falaram para mim, Eliane, olha, o que você falou para mim é verdade. Eu não estava prestando atenção em nada. E eu paguei esse curso, me inscrevi, nunca entrei, porque assim, eu sou uma pagadora de cursos. E tem muito disso hoje, né? Tem. Um dos maiores problemas, né, das pessoas é essa coisa as iniciativas sem Isso é a acabativas. história da academia e da tua esteira. Você compra lá, você passa por ela. O curso, mesma coisa. Você vê, sabe que tem que fazer, mas não está fazendo. Então, muitas disseram isso. Ah, tá baixo, olha, eu não entrei ainda porque eu fiz o módulo 1 todo e eu descobri que eu tenho que parar, refletir, descobrir quem eu sou. Aí eu fiz um mapeamento e descobri que, poxa, tô deixando o marido sozinho, tô deixando a criança muito no celular. Não quero mais esse emprego. Eu quero sair.
Eu descobri que eu tô sofrendo. Por que eu estou sofrendo? Porque eu tenho enxaqueca todo dia. Porque eu tô indo para um ambiente tóxico e eu não quero mais. Então, elas começaram a agir. Então, Que parou um pouco o legal. curso e estão agindo, a vida está mudando. Eu vi no Instagram, ontem uma marcou, que ela chegou no final, ela me marcou. Falei, gente, a pessoa chegou no Que fim do legal. curso. Então, assim, é incrível isso, essa mudança, né? Eu acho bacana. Lá tem muitas histórias bacanas também que eu conto Que ali. legal. E o que eu acho muito legal é isso ter sido desenvolvido, criado pela sua história, né? Sim, Pelas suas sim, sim, sim. experiências. Porque hoje a gente tem muito isso assim. Ah, eu fiz um curso, então agora eu vou dar um curso. Mas eu não vivi. Então, assim, que subsídio real existe para a pessoa falar, não, faz que tá bom, que vale a pena. E quando você pega uma pessoa que ela viveu, ou Sim, seja, é sim. comprovado. Gente, eu passei por isso, eu fiz e eu compilei isso, porque realmente dá certo, é fantástico, porque Sim. não tem chance de dar errado. Funciona. Funciona. Impulsiona, mas é lógico, as pessoas precisam fazer a parte delas. Não é? Pô, você vai lá, você dá ferramenta, conteúdo. Cara, olha aqui, ó, aconteceu comigo. Eu faço, é assim que eu faço na Uhum. minha vida, porque eu vejo que sua vida é uma história de coragem, de impulsionamento, de não se contentar com pouco, Sim, né? verdade. Isso, assim, eu acho que você transmite muito isso. Desde a primeira vez que a gente se conheceu, pra mim ficou tão claro isso, sabe? Aquela coisa. Ah, que bom que as pessoas veem isso, porque É, é isso mesmo. É isso porque mesmo. assim, isso foi muito que ficou claro pra mim. Gente, Eliana é uma pessoa que eu acho que todas as pessoas tivessem um pouquinho disso, teriam transformações gigantescas na vida dela, que é, eu não quero isso. Eu mereço. Isso, Eu sou uma isso, pessoa que eu mereço isso. tentar fazer. Eu mereço estar num lugar melhor. Eu mereço estar com pessoas melhores. Eu mereço crescer, progredir. Eu sempre tive muito forte essa Bom, mensagem, sabe? De que realmente é isso, gente. Vale a pena, né? Tipo, sai do sofá e vai lutar pelo que você quer. Não é verdade? Quantas mulheres eu conheço maravilhosas que você fala assim, cara, tá tudo ali. Tá pronto, sabe? Você vê aquilo gritando e a pessoa tá se boicotando. sim. Ah, ai, mas eu tenho medo. Ai, mas é que para eu fazer isso, eu vou ter que abrir mão daquilo. Mas a vida é isso, né? É um eterno. Coloca a fralda e vai. É mais ou menos a minha frase. Tá com medo, gente? Vai com medo É, mesmo. Eu sempre falei isso para as minhas isso aí. filhas. Sempre falei. Porque eu acho assim: a gente sempre vai ter medo. Porque Sim. são situações novas. Você nunca passou por Eu acho aquilo. que é legal você ter medo, sim, até pra você não ficar meio dissimulado, sabe? É, e para você também saber aonde você vai, onde você não Sim, vai, é importante o medo. Ele não é algo que tem que ser jogado de sim. lado. E o filme lá, como é que chama? Daquele pessoal lá, número 2, gente. Divertidamente Ah, 2. maravilhoso aquele filme, né? Exatamente isso. O ansioso, ele tá mexendo em várias coisas ao mesmo tempo. Ele não respira. Ele Não tá nem analisando o atropela. que tá acontecendo, E né? tem o tédio que tá assim, ó, vai. Eu conheço muita gente assim, isso não vai dar certo e tal. E, então é isso, né? Então na sua cabeça tem um monte de coisa que tá ali, que não funciona, ou que você não começou ainda a colocar em ação. Então acho que tem que colocar em ação, né? Eu tô preparando agora o módulo de finanças. Porque eu descobri, falei assim, vou colocar assim rápido, a minha proposta era essa, faz tal, pega a ferramenta. Aí eu fui descobrindo dores diversas. E aí eu vou começar a colocar o de finanças, porque eu tenho uma história legal também, né, de finanças. Não, com certeza o que você contou aqui tem muito para ensinar para as Foi muito pessoas. bacana, que quando eu conheci o meu marido, ele era endividado, É verdade, ele tem essa devia uma história. grana, ele estava totalmente destruído financeiramente e emocionalmente, né? Ele e o meu enteado também, porque eles vieram de uma história tóxica e a criança absorve tudo. Pra caramba, né? E assim, tinham coisas assim que a gente faz, Karen, por exemplo, água no detergente. A gente conhece pessoa que faz isso? Vocês conhecem, né? Aí você acha que você tá economizando, você não tá economizando Gente, nada. tem uma série chamada Mukirana. Você já assistiu? Não, Na Netflix? não, vou Assista. procurar. Você vai ver o que é uma pessoa
assim, mas é assim mesmo, sabe? E elas não estão passando necessidade. É só um hábito, né? É uma Isso. energia Então, tem aquilo, gente, né? tem um cara que toma banho só uma vez por mês. E ele só tem 3 camisetas. Ele só compra 3 de boa marca. Então, para uma reunião, ele vai só com aquela. Ele não lava, ele volta e pendura lá. Gente, eu Então, quero são assistir. coisas assim. E aí, no caso do meu marido, ele veio assim com essa questão. Eu falei, olha, aqui em casa, nós temos prosperidade. Então, não é necessário colocar água no detergente. Você não está passando mais por esse processo. E muita gente acha que a gente tem que viver na escassez o tempo inteiro. Sabe aquela história É. do pegar o bombril e cortar no meio? Isso, e outras coisas. Gente, eu Água no detesto. shampoo, lava de novo o filtro, usa de novo. O filtro do Né? café, né? Isso, então são coisas que deixam você. Lembra que a gente falou do sistema? Aham. Traz para você um sistema que não é próspero. Uhum. Então, assim, quando ele chegou e eu fui trazendo tudo isso para ele não entendia. Então, quando eu dava uma moedinha no farol para alguém que eu sentia no meu coração, eu falava, mas por quê? E aí ele foi percebendo que quanto mais eu doava, mais eu recebia. Que legal. Isso E é ele legal. foi entrando nessa linha. Então, assim, a gente começou a fazer tudo, e, né? E a nossa lua de mel saiu de um cara endividado, tá? 40 mil ele devia. Eu acertei todos, desde o cara do gelinho até os mais graves, que eram apartamentos, carros e não sei o que ele devia. E a nossa lua de mel foi em Paris. Ele brinca até hoje, que ele Chiquérrima. fala assim, nossa, né? Da periferia para Paris. E quantas vezes a gente já não viajou toda essa nossa trajetória de E vocês casamento? estão juntos há quantos anos? 12 anos. Ah, que 13 com legal. namoro. Ele sabe todas as datas, ele é super romântico, ele fez tudo. Olha que Ele é um cara legal. cristão, ele não gosta de brincadeira, né? Eu contei um pouquinho disso aí na palestra. Mas assim, quando você abre e para com a mesquinharia, né? Porque quando a gente Perfeito. destrava, a gente também precisa investir, né? As Uhum. pessoas não vão ficar te dando as coisas. Poxa, eu vejo muito isso nos grupos. Mas esse curso é quanto? É 173. Pô, mas tá caro pra caramba. Gente, é perfeito o que você está falando. Então, assim, você precisa investir em você. É. Se Nem você não investe em tudo. você, como é que é o resto, não é? E tem tanta coisa que, né, as pessoas me disseram isso uma vez. Nossa, Eliane, você dá tanto que eu não consigo acreditar o quanto que você consegue doar. Eu falei, eu não sei o quanto eu consigo doar, mas eu consigo enxergar as pessoas me falando isso. Não são poucas, eu ajudei muita gente já. E o curso é para isso, porque eu não estava dando conta de atender um por um. Porque elas queriam continuar sendo atendidas por mim. Né? Ai, mas que legal. A gente passou a investir em imóveis em Santa Catarina. A gente está quase, né? Nosso plano é depois, né? A gente partir para lá. Mas o fato de você ter esses investimentos, de você abrir mão. Então, eu moro num apartamento em Osasco que é alugado. Na hora que você fala isso, dá aquele choque. Mas por que você não tem a sua casa própria? Eu falei, porque eu não quero. Eu não quero morar em tal lugar, eu quero morar aqui no centro de Osasco. Mas quem está pagando? Os investimentos. É uma outra conversa que eu quero ter. É uma opção sua, né? Isso é legal. Porque na hora que você destravar e a sua vida prosperar, você vai ter recurso que você vai fazer o que com isso? Então você precisa decidir. Você vai continuar pagando de gatinho com um carro que é marca tal? Se você pode ter um que te leva onde você quiser. É uma conversa que você precisa ter com você mesmo. E aí você falou um negócio legal. Tem pessoas que têm medo de prosperar porque elas não sabem o que fazer quando chegar lá, Sim. né? O que eu vou fazer na hora que eu ganhar dinheiro? Pode gastar tudo também, né? Tem gente que torra tudo, dá tudo pra aí família, fica pra todo mundo. doido e sai. Isso. Aí é o emocional ali consumindo Isso. todos os, né, os desequilíbrios. E isso é legal demais. E assim, olha quanta coisa, né? Você partiu de uma situação onde você teve aprendizados, marcas profundas, mas o quanto você foi forte para falar, cara, eu não quero isso, eu vou me Isso. destravar, Isso. eu vou fazer isso. E hoje você tá casada com um homem que é o ideal para você de um relacionamento, Sim. conquistou o que você buscava, você continua contribuindo com as pessoas. Já tá até pensando em mudar de estado, gente. Vai ter que fazer online. Vai ter que fazer online. Então, olha o quanto quando a gente resolve olhar pra gente, né? Cuidar dos nossos medos, das nossas inseguranças e realmente, cara, vamos lá. Porque eu falo,
Gente pra falar que não vai dar certo tem de Ah, sim, monte, né? Pra deixar você com medo, pra deixar inseguro. Então, você ouvir você, né? E você Esse ir é o atrás ponto. é fantástico. É fantástico. Ah, eu adorei. Eu sempre adoro falar com você. Ah, que gostoso. Eu adoro. E aí, a gente vai deixar aqui, ó. Aqui embaixo, seu Insta, pra galera, que é o Eliane. @Eliane Cavalcante Belchior. Isso aí, CH. Isso. Porque fala E Belchior, coloca QU. mas é CH, que nem o cantor, né? Isso, é do cantor. Belchior. E o curso tá no Hotmart. Isso. Destrave no Destrave. Hotmart. Feito é melhor que perfeito. É o nome do curso. Adorei! Nossa, muito legal. É. Isso é insight para outras coisas também, né? Que tem gente que quer fazer tudo tão Sim. maravilhoso que não faz nada, né? Exatamente. Então, gente, só começa. A verdade é essa, né? Isso. Muito legal. Eu adorei de verdade. Você tem muita coisa assim para Tem. ensinar. Eliane é um repertório de coisas, história muita incrível. história. Mas, gente, ó, se você quiser saber mais, vai no @ da Eliane. Eliane tá com a gente também no Liderança, nos cafés aqui, né, nas imersões. Então, se você quer conhecer esta pessoa de perto, vem aqui com a gente, que você vai ter o prazer de conversar com ela. Que ela tem muita coisa, assim. Desde o primeiro dia que eu conheci, eu falei, cara, que história! Quanta coisa para ensinar, né? E é isso, gente. Fica com a gente, acompanha. Tá aí a rede social, onde tá o curso. Vem nos nossos cafés, se você quiser, né, acompanhar, vai lá, @liderança de saia, só que tá com lideranca, porque não aceito cedilha. Então, lideranca de saia, tudo junto. A gente divulga lá as datas dos coffees, né, dos cafés da manhã, que a gente faz aqui, presencial, mas a gente também está com uma novidade que a gente vai abrir online para você que está fora de São Paulo, porque está tendo muita demanda para poder ver nosso conteúdo, tem muita gente Ótimo. vindo, então vai abrir online, mas acompanha a gente divulga as datas desses encontros, a gente vai divulgar a data da imersão, que aí é um dia inteiro para você, com a gente e a gente com você, e segue, acompanha, divulga e compartilha a história dessa mulher com aquela que você tá vendo lá na sua casa ou que faz parte do seu círculo de amizades, que tá lá procrastinando, enrolando. Olha aqui que exemplo, gente, de vida e de pessoa, tá bom? Um beijo. Eliane, foi ótimo. E galera, até a Obrigada. próxima. Tchau, tchau.